Então, antes de nós lermos o texto bíblico, começarmos a ler o texto bíblico e explicar o texto bíblico aqui nessa noite, trazendo aplicações para a nossa vida, fundamentos, da palavra do Senhor, é necessário trazer o contexto histórico em que essa mensagem aqui estava inserida, esse escrito estava inserido, o que estava acontecendo lá na época. Sabemos que o início do livro de Atos ali vai narrar o início da igreja. O contexto onde essa passagem que nós vamos estudar nessa noite está inserido pouco tempo depois da morte de Jesus, ressurreição de Jesus Cristo, ascensão dele aos céus e envio do Espírito Santo lá na festa de Pentecostes, que nós sabemos que se encontra lá em Atos 2. Lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem na festa de Pentecostes e enche aqueles homens de poder, ali, segundo a teologia, se inicia a história da igreja cristã. Ali é o pontapé inicial, onde eles recebem o poder do Espírito Santo e se cumpre a promessa então da vida, morte, ressurreição de Jesus, ascensão aos céus e envio do Espírito Santo para que a igreja tenha poder de pregar o Evangelho. Sabemos que nos primeiros capítulos aqui é narrado que aqueles homens cheios dos apóstolos, os discípulos, cheios do poder do Espírito Santo, saem a proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias esperado, o Salvador da humanidade que tira o pecado do mundo. E assim, amados, como a própria mensagem de Jesus causava um desconforto, principalmente nas autoridades judaicas da época, religiosas, que culminou na crucificação de Jesus, também a mensagem dos seguidores de Jesus causava um impacto nesses líderes religiosos, que se diziam servos de Deus, mas estavam cegos, não reconheceram quando o Messias veio. E sabemos então que esses homens são perseguidos, e Pedro e João são presos a mando do Sinédrio, que eram as autoridades judaicas da época, soltos, proibidos de pregar o Evangelho, e eles saem dali e continuam pregando, e assim a igreja estava começando. Então estamos bem no início da igreja, e essa passagem aqui vai contar a segunda prisão, agora não só de Pedro e João, mas de todos os apóstolos, pelo mesmo motivo deles continuarem pregando o Evangelho. Então vamos ler, amados, inicialmente aqui do verso 27 até o verso 33, que diz assim a palavra do Senhor: Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Verso 33: Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e quiseram matá-los. Amados, primeiro ponto aqui, esses líderes religiosos lá, eles compunham o que era chamado de Sinédrio. Era um conselho de 70 anciões, líderes, saduceus, fariseus, de alguns partidos judaicos. Eram aqueles experimentados, escolhidos, separados para comandar todo o sistema religioso daquela época. Eram chamados de Sinédrio. Então o Sinédrio se reunia e ali eles discutiam, ministravam e deliberavam sobre as situações, Então o que acontece nessa situação, amados? Nós sabemos que por conta da pregação do Evangelho, que eles já tinham censurado Pedro e João, preso e censurado, eles são presos novamente, todos os apóstolos agora. E cai sobre eles então a acusação principal de estar pregando que Jesus era o Cristo,
o Salvador da humanidade, o Filho de Deus. Os apóstolos, eles não negam, nós vemos ali, eles confirmam as acusações e negaram-se a parar de pregar o Evangelho. Eles vão preferir obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos ver então aquele interrogatório ali sendo conduzido e eles dizendo: mas nós já não falamos para vocês parar de pregar esse Cristo, parar de pregar essas doutrinas, parar de falar que Ele é o Messias, parar de falar da ressurreição, parar de nos acusar que nós matamos prendendo Ele no madeiro, que os apóstolos também acusavam, botavam o dedo na frente deles e diziam: vocês mataram o Salvador. E eles vão responder que eles não podiam fazer isso diante do Sinédrio. Eles vão responder que eles não podiam parar de pregar a Jesus Cristo. Veja que eles vão dizer: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aleluia. Eles estão dizendo o seguinte, amados: vocês estão querendo nos censurar, vocês estão querendo nos proibir de pregar a Cristo, mas antes vale mais a nós obedecer a Deus, obedecer o chamado de Cristo, do que as autoridades que vocês estão aqui constituídas. A aliança que eles tinham com Cristo era verdadeira e se incomodava. E se incomodava aquelas autoridades, estavam furiosos, amados. E algo interessante que também chama a atenção aqui, que aqueles homens, eles vão dizer, eles vão confirmar as acusações. Realmente, nós estamos fazendo isso aí que vocês estão nos acusando, pregando que Cristo é o Salvador, pregando que Ele é o Filho de Deus, pregando que vocês mataram o Salvador, pendurando Ele no madeiro. Mas eles vão dizer, tem algo interessante nesse texto que vai dizer que, eles vão dizer no verso 32, nós somos testemunhas dessas coisas. Primeiro eles vão dizer que eles testemunharam, eles eram os apóstolos de Cristo, eles tinham visto a morte, a ressurreição, o ministério, tudo de Jesus. Mas eles vão continuar dizendo: bem como o Espírito Santo que Deus nos concedeu aos que lhe obedecem. Eles estão afirmando que aquela pregação não é aquele Pedro que negou 3 vezes Jesus lá na noite que Jesus foi preso, com medo. Não é aqueles discípulos, apóstolos que se dispersaram com medo. Agora eles estão ali plenos, cheios do poder do Espírito Santo. Agora nenhum deles arredou os pés. Agora nenhum deles negou para poder se safar, negou Cristo para poder se livrar. Agora todos eles juntos em um bom e tom voz diante do Sinédrio, eles vão dizer que Jesus é o Salvador, porque eles estão cheios do poder do Espírito Santo. Eles estão dizendo que eles testemunharam porque eles viram, mas o Espírito Santo está com eles, está habitando neles e também testemunha junto com eles. Aleluia! Veja que aquele Sinédrio, aquele conselho é de autoridades humanas ali, e eles estão testificando que eles estão pregando, ensinando e indo até o fim, se possível, porque também eles têm o poder do Espírito Santo, eles estão revestidos no poder do Espírito Santo. Aleluia! Nós vimos ali o resultado final no versículo 33, a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo. Ficaram furiosos e procuravam matá-los. Ali, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Eles queriam fazer com os apóstolos a mesma coisa que foi feito com Jesus, dar fim na vida deles. Ficaram furiosos a esse ponto, amados, de querer dar cabo na vida deles. Esse foi o parecer deles depois de ouvir os apóstolos, que eles talvez imaginavam sobre isso. Agora eles vão recuar. Agora esse Pedro aí que negou Jesus 3 vezes, imagina agora que a vez com ele vai recuar. Eles vão recuar. Não, eles não recuam, eles confirmam. É isso aí mesmo que vocês estão falando. Nós não temos mais medo, nós não vamos mais negar, porque nós estamos no poder do Espírito Santo. Porque nós estamos pregando Cristo que é o Salvador. Aleluia! E a palavra continua, amados, dos versos 34 até o verso 39, diz o seguinte: mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no Sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que preferem fazer a esses homens, pretendem fazer a esses homens.
há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião, e também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem estes homens em paz e solte-os. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Aleluia! 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 Antes de continuar aqui, amados, nesse contexto aqui, eu falei antes que eles pregavam no poder do Espírito Santo, testemunhavam no poder do Espírito Santo. E eu só estou aqui hoje porque eu estou pregando e testemunhando no poder do Espírito Santo, que há quase 2000 anos atrás estava com eles lá naquela situação. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês: ele está aqui conosco hoje. Ele continua dando poder para nós pregar e anunciar o Evangelho. Aleluia! E é Ele que está me conduzindo nessa noite para poder pregar. Aleluia! E que a Tua palavra, Deus, tenha poder de penetrar nos corações. Aleluia! Assim como penetrou há 2000 anos e continuará penetrando até a segunda vinda do Senhor. Aleluia! Amados, surge então um personagem aqui muito interessante, peculiar no meio do Sinédrio, entre os membros do Sinédrio: Gamaliel. Gamaliel, ele era um fariseu, um mestre da lei, um membro muito importante no Sinédrio. Nós sabemos lá que em Atos, capítulo 22, versículo 3, vai estar escrito que Paulo, o apóstolo Paulo, cresceu aos pés de Gamaliel. O grande apóstolo Paulo foi aluno de Gamaliel, e o ensino de Gamaliel, a importância de Gamaliel era tão importante naquela época que é mencionado mais na frente em Atos como algo positivo. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, era aluno de Gamaliel. Então era um dos grandes nomes renomados naquela época. Nós temos inclusive essa próxima citação dele aqui. Gamaliel não era um cristão. Gamaliel era um membro do Sinédrio, mas era um homem cheio de sabedoria. E olha que interessante, ele vai dar um conselho que vai mudar todo o desfecho daquela história. E nós temos o que aprender também com Gamaliel. Temos que parar e meditar na importância desse conselho, porque o versículo anterior que a gente leu ali antes de eu fazer a leitura do segundo trecho diz que eles ficaram todos furiosos e queriam matar eles. Queriam fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus. Mas Gamaliel vai pedir para tirar os apóstolos ali daquela situação, para conversar com os outros membros do Sinédrio que estavam enfurecidos. E ele vai contar duas histórias, de Teudas e Judas o Galileu. E ele vai dizer que esses dois personagens, em momentos anteriores, não é datado aqui exatamente a data, tem algumas especulações históricas que até poderia compartilhar aqui, mas não vem ao caso aqui. Foram dois homens que lideraram movimentos anteriores àquela ocasião, lá em Jerusalém, e que tiveram 400 seguidores, muitos outros seguidores. Em algum momento eles foram impedidos, foram mortos. Olha o conselho de Gamaliel. Lembra lá do Teudas? Lembra lá do Judas do Galileu? Eles conseguiram também discípulos, seguidores, mas eles foram mortos, muito provavelmente pelo Império Romano, porque os judeus não tinham autorização para tirar a vida naquela época, porque o Império Romano dominava e era uma das poucas coisas que os judeus não tinham autorização. Segundo alguns historiadores ali, muito provavelmente eram dois agitadores que queriam tomar o governo de Israel, dizendo que talvez, possivelmente, eles também se identificavam como Messias, tanto um quanto o outro, dizendo que eles iam libertar Israel pela espada. Isso era muito comum. Nós tivemos algum tempo também antes de Cristo, os macabeus lá, que também fizeram uma rebelião que é muito bem datada historicamente. Então houve movimentos, muito provavelmente em dois momentos diferentes, esses homens ainda estavam frescos na memória deles essas histórias, que se diziam talvez serem o Messias e serem o libertador, mas era pela espada, era para não pagar imposto para o
juntaram alguma certa multidão, mas em algum momento o Império Romano conseguiu neutralizar eles e matar o líder. E o que Gamaliel vai dizer? Que mataram o líder e os seguidores se dispersaram, tanto de um quanto de outro. Ele vai estar falando com o Sinédrio, lembra de um outro, e se dispersaram os seguidores. Morreu o líder, se dispersou, cada um foi para cada lado, acabou o movimento, acabou a rebelião. E o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, amados, e a importância que nós temos como conselheiros, e todo mundo de alguma forma é conselheiro. Tem os pastores que trabalham com aconselhamento pastoral, alguns líderes de congregação, de ministério que dão mais conselhos, mas em algum momento todos nós pedimos conselho e recebemos conselhos. Em algum momento nós somos conselheiros. A importância de ser um apaziguador, que nós aprendemos aqui, a importância de ser um apaziguador com Gamaliel. O Sinédrio todo queria ver sangue, o Sinédrio todo queria ver o sangue daqueles apóstolos, ou crucificado, ou decapitado, ou enforcado. Eles queriam ver o sangue, o fim deles. Um homem no meio de 70 se levanta e dá um conselho apaziguador. Aleluia. Quantas pessoas nós vemos aí que às vezes, a gente vai usar uma linguagem aqui, tem uma fogueira, lenha, um coloca lenha, é o problema que está surgindo na vida da pessoa, e ela vai pedir, está ali cheio de lenha, pronto para o fogo. Vai pedir um conselho para um, joga querosene. Vai pedir um conselho para o outro, pastor Felipe, outro joga gasolina. Vai pedir um conselho para o outro, joga álcool, pastor Paulo. E aí, para estar o fósforo ali e pegar o fogo é rapidinho. O que acontece? Era o caso desses homens todos aqui. Vamos matar. Quantas vezes as pessoas vêm pedir conselhos para nós, colocando uma aflição, uma dificuldade, um momento difícil, e tem esse desejo de vingança, de revolta, de rebater o que está sendo feito, e às vezes isso não pode acontecer no nosso meio com os líderes, mas também com todos os cristãos. É isso aí mesmo. Às vezes tem uns, que dizem, é isso aí mesmo, tem que fazer, tem que te valorizar. Eu, se fosse, ia lá e fazia assim. A pessoa já está atribulada, a pessoa já está ali, a lei todinha pronta. Você joga o combustível e ele ajuda a restar o fósforo para voltar naquela fogueira. Quantas vezes os conselheiros acabam fomentando e aumentando o problema da pessoa? Nós aprendemos aqui com Gamaliel que nós temos que ser apaziguadores, nós temos que ser bombeiros. Se montou lá, nós temos que jogar água. Montou o fogo, nós temos que ir lá para apagar aquele incêndio. Nós temos que trazer conselhos que façam as pessoas refletir, que façam as pessoas olhar por uma outra ótica. O que Gamaliel fez aqui? Usando a sabedoria, olhou por uma outra ótica, olhou por uma outra situação, conseguiu aplacar a ira de todos aqueles outros do Sinédrio. Vai dar um exemplo, vai dar um conselho de sabedoria e vai chamar a atenção. É interessante que ele vai dizer que esses homens eram de natureza humana, a obra deles, mas ficou provado. Mas no caso desses apóstolos, e ele vai levantar uma possibilidade, e se a obra deles for de Deus, nós vamos estar indo contra eles, nós vamos estar lutando contra Deus. É o que Gamaliel fala. E aquilo ali eu acredito que causa um certo temor em todos eles, e consegue aplacar aquela ira. E nós vamos ver que eles ouvem aquele conselho dele e param o respiro. Por mais que estivessem irados, por mais que estivessem contra Cristo, contra os seguidores de Cristo, eles vão parar e meditar e pensar: opa, faz algum sentido o que esse camarada está falando aí. Uma pela posição dele, mas muito mais pela sabedoria que ele teve de trazer esse exemplo. Aleluia. E continua no versículo 40 até o 42, que diz assim a palavra do Senhor: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, eu vou repetir aqui, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aleluia.
Aleluia. Deus, vivo, aleluia. Primeiro ponto aqui, amados. O Sinédrio, ele vai acatar aquele conselho de Gamaliel e vai soltar os apóstolos. Vai acatar e vai soltar, não vai pôr fim àquilo, né, no plano de Deus, até porque eles não tinham poder para isso. Mas eles vão acatar então, vão pensar melhor naquele conselho, vão chamar os apóstolos de novo e eles vão dar liberdade, né? Mas junto com a liberdade eles vão ordenar novamente que eles eram proibidos de continuar pregando e ensinando sobre Jesus Cristo. Mais uma vez eles são proibidos. Mais uma vez depois da prisão eles são proibidos de pregar o Evangelho. Aleluia. E nós vamos ver o texto, amados, dizendo na continuação que os apóstolos eles se alegraram depois da libertação, da prisão, dos açoites e da libertação. Veja só, eles não foram somente soltos, eles foram açoitados antes. Os fariseus não mataram, mas açoitaram. O açoite, a pena de açoite naquela época era de, conforme a lei lá no Antigo Testamento, era de 40 chicotadas. 40 chicotadas. Os judeus que eram muito bonzinhos, eles davam 39 por misericórdia. Era 40 menos 1. Como eles eram muito bonzinhos, queriam mostrar misericórdia, uma pessoa, em vez de dar 40, eles davam 39. Olha como eles eram bonzinhos. Então cada um deles recebeu 39 chicotadas para mostrar a misericórdia deles. E as chicotadas, amados, era feito, eles usavam um chicote romano chamado flagrum. Era um chicote com um pedacinho de um cabinho de madeira e tranças de couro, que nas pontas, algumas pontas tinham umas bolinhas de chumbo amarradas, e em outras uns pedacinhos de osso de carneiro, de ovelha, pontiagudos. É o mesmo chicote que Jesus foi açoitado, o mesmo chicote. Aquele chicote, eles tiravam a camisa da pessoa, deixavam sem camisa e davam algumas chicotadas no peito e outras nas costas. A bolinha de chumbo, quando batia, causava uma lesão que doía muito, e eram várias. Um pedacinho de osso cravava e escarnecia, arrancava, quando ele puxava de volta, arrancava pedaços da carne. Cada um deles recebeu 39 dessas chicotadas. Quem que gostaria de receber essas chicotadas? Eu que não. Dá para parar um minutinho e tentar entender o que aqueles homens passaram? 39 chicotadas desse tipo. E o texto diz que eles se alegraram. Deus, poder, aleluia. O texto diz que eles se alegraram. Aleluia. Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Aqueles homens, em vez de sair chorando, murmurando, como muitas vezes a gente faz, alguém nos fala alguma coisa, mas você é crente, alguém te ofende porque tu é crente, a gente fica bravo às vezes, que muitos querem rebater, querem dizer, não, mas isso, mas aquilo. E eles foram açoitados, torturados, eles saíram alegres por terem sido humilhados por causa do nome de Jesus. Que lição para nós, amados. Muitas vezes alguém nos ataca por ser crente, por ser cristão, e alguns, erroneamente, em desacordo com a palavra de Deus, partem para o contra-ataque. Nós temos que, se alguém está vendo em nós algo diferente, e esse algo diferente vem da parte de Deus, glória a Deus, aleluia. É motivo de alegria para nós, não é motivo de ir para as redes sociais, ou ir pessoalmente, vir discutir com alguém. Aleluia, é motivo de nos orgulharmos. Glória a Deus. Amados, também, eles, diz ali o texto, que todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Apanharam, foram torturados, saíram felizes da vida, e todos os dias, de casa em casa, e no templo, eles iam lá no templo onde estava o Sinédrio, onde estavam os judeus, e pregavam que Cristo era o Salvador, que era o Messias. Aleluia! Amados, mesmo sabendo que eles iam ser presos, muitos deles, e também os próximos seguidores de Cristo, e nós sabemos pela história da igreja que muitos, por centenas de anos, a igreja que nós chamamos de primitiva, até o início do quarto século, foi perseguida, milhares e milhares de cristãos
perseguidos, torturados, presos, decapitados, pregados em cruzes, queimados vivos como tochas humanas, entregues a arenas como o Coliseu em Roma, para ser devorado vivo, homens, mulheres, idosos, crianças, bebês de colo, para ser devorado vivos por feras, para ser transpassado por espadas, por um crime comum que eles cometiam. E que crime era esse? Se declarar um cristão. O crime de dizer que só Jesus era o Senhor e não era o imperador lá que ele queria ser adorado, o César, como tinha o costume de uma vez por ano queimar incenso para César, como se ele fosse um Deus. Os cristãos se negavam muitas vezes a fazer isso. Os mártires da igreja. Se nós estamos aqui hoje, nós fomos semeados pelo sangue dos mártires. O sangue dos mártires são a semente que fez nós chegar até aqui hoje. Aleluia. E amados, não pensem que eu estou desejando perseguição para nós, longe de mim. Nós temos que erguer as nossas mãos para os céus e dar glória a Deus e aleluia, pelo Brasil ser um país livre, laico, livre para qualquer religião, qualquer pessoa pode seguir a fé que quiser, inclusive a cristã. Nós estamos reunidos num templo aqui aconchegante, bom, com conforto. Se alguém entrar por aquela porta ali agora e quiser tumultuar, quiser fazer uma bagunça, lá no artigo 5º da Constituição Federal, lá tem incisos lá que diz parágrafos que a gente pode chamar a polícia, essa pessoa vai ser daqui presa, porque está perturbando o nosso ambiente de culto. Nós temos aí uma legislação que nos ampara para poder estar aqui com ganho. Nós podemos ir para as redes sociais e pregar o Evangelho. Nós podemos no trabalho, na família, com sabedoria, no momento certo, da forma certa, muitas vezes não com uma Bíblia na mão, mas com o nosso testemunho, pregar o Evangelho, vivemos uma liberdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amados, não foram só aqueles irmãos lá, há milhares de anos atrás, centenas de anos atrás, que passaram por isso. Hoje, enquanto eu estou aqui pregando, nós estamos aqui, segundo estimativas, existem mais de 300 milhões, estou falando mais de 300 milhões de pessoas no mundo, que estão dentro do que é chamado de igreja perseguida, que vivem principalmente lá no norte da África, Oriente Médio, Extremo Oriente, em algumas regiões onde o islamismo tomou conta, não só da religião, mas do governo, e os cristãos são perseguidos. Países com ditaduras como a Coreia do Norte, que há muitos anos é o líder de perseguição do cristianismo no mundo, o país mais fechado para o Evangelho. Milhões e milhões de pessoas por aí que não podem se juntar como nós nos juntamos aqui como igreja. Eu estou falando hoje, eu não estou falando mais agora dos apóstolos lá de muito tempo. Pessoas que hoje são perseguidas em países, em dezenas de países lá nessas regiões que eu citei para vocês. Em alguns países é proibido ter igreja. Em outros países até pode ter uma igreja, mas tu não pode evangelizar ninguém na rua, porque é crime. Outros países, os cristãos não podem entrar em determinados lugares, ninguém compra de cristão, ninguém dá emprego para cristão. Eu estou falando isso agora. Pessoas que são presas, torturadas, levadas para a cadeia para negar Cristo, que passam décadas às vezes na cadeia, que morrem, às vezes decapitadas, torturadas, humilhadas, hoje. Quem sabe eu estou pregando aqui, tem pessoas hoje sendo mortas por causa da fé. E a nossa visão está muito focada aqui no nosso ambiente, no que os nossos olhos veem, no que é aquilo que a gente vive. Mas tem irmãos hoje privados de tudo isso aqui que nós temos o prazer de desfrutar, mas que continuam como os apóstolos, no poder do Espírito Santo, dizendo que Jesus Cristo é o Salvador, indo para a prisão, sendo torturado, mas continuando com a sua fé firme e firmada em Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles têm o poder do Espírito Santo. Aleluia. E nós temos o dever de ajudar essas pessoas com oração, com ajuda, com envio de missionários, com doações, com o que a gente puder. Aleluia. Eu estou falando de uma história aqui de quase 2000 anos atrás, mas que infelizmente ainda acontece no nosso meio, em grande proporção, e muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, pastor, e não olhamos para isso, mas nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Aleluia, porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz. Aleluia. Amados, eu quero concluir essa mensagem aqui com duas reflexões
diante do que foi ministrado aqui nesta noite. Primeiro, devemos agir com paciência e sabedoria quando situações difíceis surgem em nossas vidas. Nós temos que procurar, amados, sermos apaziguadores. Temos que seguir o exemplo aqui de Gamaliel, que quando uma situação estava ali pegando fogo, imagina o pastor Paulo, o pastor Desmel, os pastores mais frente, quantas vezes, né, tiveram alguma reunião até de obreiros ou de alguma situação de uma família e está todo mundo botando fogo. Imagina se o pastor vai lá e bota mais um pouquinho de combustível. Aí já viu, né? Nós temos que ser apaziguadores. Quando alguém vem nos pedir um conselho, uma orientação, quando alguém confia em nós, para que nós venhamos a ser um suporte, não é o papel só dos pastores, é o papel do aconselhamento pastoral, mas tem pessoas que acabam não chegando no pastor, acabam chegando num irmão que conhece, que tem confiança, que de certa forma é uma referência para ela. Então todos nós temos, não só os pastores, nós temos que ser apaziguadores nos nossos conselhos. Nós temos que tentar vir com uma palavra que traga refrigério, que traga calma. Nós não podemos comentar. E infelizmente a gente sabe de muitas histórias, inclusive no meio cristão, de pessoas que vão se aconselhar e a pessoa fica incentivando isso aí, faz isso, faz aquilo e fomenta aquela situação. Então nós aprendemos aqui com a sabedoria de Gamaliel, né, que nós devemos parar, pensar e dar um bom conselho, um conselho sempre que procure apaziguar a situação. Amém? Segundo ponto, amados, nós vamos ver que esse conselho de Gamaliel ele fazia sentido, porque quase 2000 anos se passaram, amados. Gamaliel vai falar para aqueles homens algo muito interessante. Se isso que eles estão fazendo é doutrina de homens, é coisa de homens, eles vão acabar como Teudas e como Judas o Galileu. Daqui a pouquinho, não adianta nós sujar nossas mãos com eles, daqui a pouquinho eles vão morrer. Jesus já morreu, no caso Jesus já morreu, eles também vão se dispersar, não vai durar muito. Mas Gamaliel vai dizer, mas se for da vontade de Deus o que eles estão fazendo, se eles são da parte de Deus, não adianta a gente lutar contra Deus. Quase 2000 anos se passaram. Quase 2000 anos se passaram do que aconteceu essa história aqui. E nós estamos aqui reunidos no Brasil, no ano de 2025, pregando a mesma mensagem que os apóstolos pregaram naquele dia. Eu estou aqui para pregar a mesma coisa que eles pregaram diante do Sinédrio, pastor Felipe. Eu estou aqui para pregar que Jesus Cristo, que foi morto naquela cruz, que é o Filho de Deus, aleluia, que ressuscitou no terceiro dia, pois a morte não podia o deter, ele venceu a morte. Ele andou com os discípulos, seus apóstolos aqui por alguns dias, ele ascendeu aos céus, ele prometeu enviar o Espírito Santo e enviou o Espírito Santo lá em Pentecostes. E o Espírito Santo de Deus, 2000 anos depois, está aqui com nós no nosso meio nessa noite. O Espírito Santo está me capacitando e me usando para pregar a mesma palavra que foi pregada 2000 anos atrás, que Jesus continua vivo, que não existe outro caminho além do Senhor Jesus, que a igreja é do Senhor Jesus, nós somos apenas vasos, servos, aleluia, que Ele continua salvando, que Ele continua curando, que Ele continua libertando, e que Ele vai voltar uma segunda vez. Jesus vai voltar, vai ressuscitar os mortos, vai arrebatar os que estiverem vivos, e nós teremos um encontro com o Senhor nas regiões celestiais. E um dia todos nós estaremos na Nova Jerusalém, no final dos tempos, onde a palavra de Deus diz que não há mais choro, onde a palavra de Deus diz que não há mais dor, que não há mais lágrimas. E nós estaremos frente a frente, face a face com o nosso Senhor. Eu não estou aqui para trazer 1001 teologias nessa noite, ou coisas mirabolantes. Eu estou aqui para pregar
palavra que eles pregaram. Nós estamos aqui com a missão de pregar a mesma palavra que foi pregada, que é simples, que é objetiva, que é eficaz, que é no poder do Espírito Santo de Deus, que faz efeito, aleluia, que é a salvação do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia.